Nessa aula, aprenderemos duas novas funções. Primeiro, vou renomear essa planilha. Vou renomeá-la para controle avaliativo. Vou colocar aqui um título que eu falei que eu ia colocar, acabei esquecendo. Eu vou clicar aqui no nota, qualquer um desses daqui de cima. Vou vir aqui no inserir. Vou colocar aqui, ó, linhas na planilha. Eu coloco uma nova linha aqui em cima. Eu vou selecionar. Vou mesclar. E vou colocar aqui controle avaliativo. Negrito. Vou aumentar um pouco de tamanho. E vou colocar um azul bem escuro com letra branca. Pronto. Observe que acabou aqui as nossas planilhas. Se eu clicar neste botão, eu insiro uma nova planilha. Então agora nós temos uma, duas, três e uma nossa quarta planilha. Vou salvar aqui nesse disquete. Caso aconteça alguma coisa, o nosso projeto já está salvo. Aqui eu já vou pular uma linha, para depois eu colocar o título. Essa tabela vai ser um controle de táxi. Aqui vai ter os carros. Aqui vai ter a distância. Vou aumentar aqui. Aqui vai ter o motorista. E aqui vai ter a remuneração. Vou selecionar esses daqui. Vou mesclar. E aqui eu vou escrever controle da frota de táxi. Negrito, aumentar um pouco de tamanho. Aqui eu vou diminuir para fazer uma divisão. Aqui eu vou escrever modelos. Não, melhor. Aqui eu vou colocar os carros, depois eu faço aquela parte ali. Nós só teremos 3 modelos de carros na nossa frota de táxi. Eu vou ter um Gol. Vou colocar aqui. Gol. O Gol na primeira viagem dele. Não, melhor, vou colocar aqui uma coluna antes. Vou vir aqui no inserir. Vou colocar colunas. Observe que aqui ficou separado, então eu vou selecionar as duas. Vou tirar a mesclagem e vou mesclar novamente. Aqui antes de carro eu vou colocar N número. N maiúsculo. Número. Aqui o número é primeiro. Segundo. Depois eu vejo até onde. Vai, não, deixa eu fazer logo até uns 15 mais ou menos. Até 18. Aqui eu posso diminuir. O primeiro carro foi um Gol. Depois um Corsa. Depois o Gol novamente. Depois um Vectra. Vai ser só esses carros que nós teremos. Um Gol, um Corsa e um Vectra. O próximo foi... Observe que só apertar o V ele já vai. O Vectra deu 2 viagens seguidas. Depois o Gol. Depois o... Não vai escrever Corsa não. Isso, Corsa. Depois o Gol. Deixa eu ver. Tem que colocar C, ó. Corsa, Vectra. Porque se eu apertar C, ele tem o Corsa e o carro. Por isso que ele não está quando eu aperto só o C.
CO. Bom, então aqui nós temos as viagens. A primeira viagem foi feita pelo Gol, a segunda viagem pelo Corsa e assim por diante. Agora aqui eu tenho a distância que cada carro andou. No caso, a primeira viagem feita pelo Gol, ele andou 98. Vou colocar aqui, vou dar 2 cliques aqui em distância. Distância km. Só para saber que são 98 km. Depois andou 46. Depois ele andou 85. 103. 45. Bom, aqui eu tenho as distâncias. Na primeira viagem, o Gol andou 98 km. Na 11ª viagem do dia, foi um Corsa que saiu com 61 km ele andou. Aqui nós temos os motoristas. Os motoristas são o Flávio, Jacir, Flávio novamente, depois Marcelo, depois Jaci, depois Flávio de novo, depois Jaci, depois Marcelo, depois Jaci. Observa aqui, o Flávio ele anda com um Gol. Depois ele anda... Caramba, foi coincidência aqui. Por exemplo, aqui o Flávio aqui já andou com o Corsa. Ó. O Jaci aqui andou com o Corsa. Depois aqui o Jaci já andou com o Vectra. Ou seja, eles não andam sempre com o mesmo carro. Eles variam. É claro que todos prefeririam andar com o Vectra. Mas o carro que tiver disponível, eles vão. Nesse exemplo de tabela. Só para a gente conseguir entender os próximos itens que eu vou fazer depois. Isso. Agora aqui é a remuneração. Como que eles são pagos? Aqui. Valor por quilômetro. Eles recebem, por exemplo, 64 centavos. 0,64. Então vou vir aqui e vou colocar estilo de moedas. Eles recebem 64 centavos por cada quilômetro que anda. Por exemplo, na primeira viagem, o Flávio andou 98 km. Ele vai ganhar 64 centavos por quilômetro. Isso aqui pode ser um controle mensal ou um controle diário. Só sei que ele vai ganhar 64 centavos por quilômetro. Então vai ser o quê? Igual a distância que ele andou vezes aqui o valor do pagamento. Que ele vai ganhar R$ 62,72. Teoricamente, se eu vir aqui e der 2 cliques ou puxar, ele teria que ter calculado tudo, só que deu tudo zero. Observem aqui, se eu der 2 cliques aqui no primeiro, ele pegou 98 vezes aqui. Vou dar um Enter. Se eu der 2 cliques agora, observe que ele está pegando sempre, ele desce um aqui e desce um aqui. Ó, vai pegar esse e esse, o próximo esse e esse. Ele sempre vai ficar descendo, porque ele desce um aqui, mas desce um aqui também. Desce um aqui e desce um aqui também. Então ele está multiplicando todo mundo por zero. E aqui não tem nada. São casas vazias. Observem que o último, eu estou dando 2 cliques para ver o que está acontecendo. Ele está pegando 83 e multiplicando por uma casa vazia. Isso não pode acontecer. Todos têm que ficar ancorados, presos aqui em cima dos 64 centavos. Então eu coloco igual, clico aqui no 98 e penso, quando eu puxar, eu quero que 98 desça para o 46, para o 85? Sim, esse aqui eu quero que desça até a última viagem do Corsa, que é 83. Então, vezes
Quando eu clicar aqui nos 64 centavos, o 64 não quero que ele pule para uma casa vazia, depois para outra casa vazia e assim por diante. Então aqui eu pego e aperto F4. Observe que ele colocou dois cifrões ao lado do G. Significa que o C3 aqui vai ser sempre multiplicado pela célula G2. O próximo vai ser C4 pela célula G2 e não G3. Depois C5 pela G2 e assim por diante. São esses dois cifrões que indicam que essa célula está ancorada. Aperto Enter, clico nela, dou 2 cliques. Observe que agora sim deu certo. Ó, agora é G4, antes era G3, era C4 e G3 e assim por diante. Só que agora são sempre G2. Ó, G2. Observe que pega aqui embaixo, mas sempre pega lá em cima. Ó, aqui embaixo e lá em cima. Ou seja, agora sim está correto. Eu vou pintar essa tabela porque eu vou dividir ela em duas partes. Na próxima aula eu vou explicar as outras duas funções. Mais bordas. Aqui. Todas as bordas, quero elas pretas mesmo. Esse aqui eu vou centralizar. Deixa eu ver o que mais que dá para fazer. Esse daqui eu vou selecionar. Eu poderia ter colocado uma data, se eu quisesse. Vou vir aqui em número. Aqui eu poderia trabalhar com algum desses itens, mas a distância não tem muita importância. Aqui já está o R cifrão. Se eu quisesse mudar para outro estilo, eu poderia colocar euro. Mas por enquanto a tabela está perfeita. Eu só vou renomear ela aqui, renomear para controle de táxi. Pronto, eu vou salvar. Eu vou finalizar essa aula para na próxima a gente conseguir trabalhar exatamente com as 2 ou 3 funções, dependendo daquela que for. Vai ser 2. Vai ser a count C e a soma C. Até a próxima aula e tchau.